Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, eu sou professor aqui da Florescer Idiomas e a ideia na aula de hoje é finalmente parar de uma vez por todas com aqueles brancos que a gente tem, sabe? Antes de uma reunião, antes de uma apresentação. Às vezes a gente tá conversando com uma pessoa, a gente até entende o que a pessoa falou, só que na hora da gente responder dá aquele branco. A gente não sabe mais o que falar, a gente passa vergonha, né? Primeiramente que quando um aluno passa vergonha, eu sempre dou o mesmo discurso, né? Essas situações elas são importantes para poder nos fazer crescer no sentido linguístico, né? Porque sempre que a gente faz um erro, a gente tem uma oportunidade de reavaliar e poder fazer certo na próxima, né? A gente vai entender justamente os pontos nos quais a gente errou, e inclusive o mentor é interessante nesse sentido, mas às vezes temos várias ferramentas hoje em dia que podem nos ajudar, né? Seja inteligência artificial, seja alguns sites, alguma pesquisa, algum livro, e a ideia é a gente descobrir, né, estruturar a língua e também entender estratégias. E é justamente por isso que eu vim aqui na aula de hoje comentar com vocês algumas estratégias, como sair dessas situações constrangedoras nas quais a gente fica triste, né? A gente sente que a gente não tem capacidade e, na verdade, não é esse o problema. O problema nunca foi falta de capacidade, nunca foi estudar errado, mas sim a forma que o inglês é apresentado para vocês, a forma que a gente encaixa o idioma, né? Então, a ideia hoje é a gente finalmente entender algumas estruturas para conseguir solucionar essas travas, tá bom? Então aqui eu tenho um slide para poder me ajudar, inclusive lhes convido para poder acessar o site www.floresceridiomas.com.br. Lá a gente tem vários artigos, vários assuntos que podem justamente ajudar vocês nesse sentido, então recomendo muito a consulta. Além disso tem o Instagram, @florescerenglish, no qual também tem o máximo de conteúdo, seja de dica, parte gramatical, estrutura, vários posts bem completos para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui Your English When It Matters, seu inglês quando realmente importa. Então a gente tem a tradução da seguinte: como usar inglês que você já sabe quando realmente precisa dele, né? Uma coisa é você estudar o inglês fora, em sala de aula, e outra é utilizar em situações de comunicação reais, sabe? Então seja em reuniões, seja em apresentações, conversations, nessas situações reais de comunicação. Como que eu posso fazer? Então vamos comigo. Primeiramente a gente tem aqui um questionamento. Você já passou por isso? Você entende uma pergunta, você até acompanha boa parte da conversa, você tem um bom listening, você consegue entender o que está acontecendo. Isso eu vejo acontecer com muito aluno, seja na parte de escuta, né, que é o listening, e seja a parte de leitura, que é um texto, um e-mail, etc. Você consegue inferir o que está acontecendo, reconhece as palavras, você sabe, nossa, eu já estudei isso, isso, isso. Mas daí na hora de falar, uma pessoa pergunta, What do you think about the project? A pessoa pergunta, o que você acha? Aí você dá aquele susto. E aí parece que tudo vai por água abaixo, né? Conforme eu lhes falei, não é falta de estudo. Na verdade, é uma metodologia, técnicas, estratégias que a gente pode utilizar para poder parar com isso. E a gente vai aprender hoje. Primeiramente, vamos entender por que que isso acontece. É porque eu tenho dificuldade, é porque eu não sou para estudar idioma. Primeiramente, que eu odeio isso. Não existe não ter a capacidade para estudar um idioma, né? Existem dificuldades, existem problemáticas e isso pode ser resolvido. Tem método para isso, tá? Então vamos entender o que acontece, né? Entender inglês e produzir inglês são atividades diferentes. Uma coisa é entender, outra é produzir de verdade. Então aqui a gente tem um sistema, vamos lá. Recognition, eu reconheço quando eu vejo ou quando eu ouço. Aí entra naquilo que eu falei no começo da aula. A parte de leitura e também a parte de listening, que é o reading e o listening. Primeiramente, a gente já tem que entender que seja o inglês, o japonês, o alemão, qualquer idioma que seja, sempre tem 4 competências em volta de um idioma, que é a fala, a escuta, a escrita e a leitura, né? E aqui no caso a gente entra a parte de leitura e a parte de escuta, né? Todo o input que você recebe. Então primeiro você reconhece isso. Além disso, a gente tem o retrieval. O que significa isso? Eu consigo recuperar sem consultar. O que isso quer dizer? Você está numa situação de fala, apareceu uma questão, um questionamento, alguma situação,
na qual você precisa usar o idioma e você consegue recuperar. O que que é recuperar? Não necessariamente traduzir palavra por palavra em português, tem aquela demora, aí você vai para o inglês. Não. A recuperação consiste em você utilizar o que você já tem construído do inglês e utilizar apenas isso, sem pensar em língua portuguesa. Seria o mais ideal, tá bom? Talvez você me fale, mas nossa, professor, eu não tenho base nenhuma, né? Então a ideia é a gente ir construindo a base na medida do possível, né? Essa aula aqui ela é mais focada para alunos de, não diria completos iniciantes, mas talvez iniciantes, até um intermediário, por exemplo, para conseguir ir se virando numa reunião, né? Antes de tudo, deixa eu explicar para vocês, pessoal. Tem um negócio que chama CEFR, que se a gente traduzir para português significa, em inglês primeiro seria Common Framework Reference for Languages, em português seria Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas Estrangeiras, que basicamente é tipo como um sistema que direcione o quanto que você precisa saber de determinado idioma para poder subir de nível. Então a gente tem 6 níveis: o A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Então o A1 é o completo iniciante, a gente pode falar mais disso posteriormente. E aí é tipo uma escadinha: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então eu consideraria essa aula aqui para um A2 até um B2, entende? Um que já começou a desenvolver o inglês e um que já tem um inglês consolidado de fato, porém tem essas travas que acontecem. Então a ideia aqui é essas dicas servir para todos vocês, tá bom? Voltando aqui, então, retrieval é recuperar o inglês que você já tem, seja para o idioma que você estiver estudando, sem precisar consultar. Você se vira com o que você tem, tá bom? Então as técnicas aqui no vídeo vão ser para isso. Além disso, tem a parte de produção, né? Production. Eu consigo construir minha própria resposta. Então, primeiro é lembrar e aí é produzir. Você externalizar a partir do ato comunicativo. Por fim, a gente tem a interaction, que daí é você conseguir fazer sem a pessoa precisar ficar esperando. Uma coisa é você falar de forma doidada, né? Tipo, sem parar. Uma outra coisa, vamos supor, você ainda está consolidando o idioma, né? É natural sentir segurança nesses momentos. E aí você fala, hold on, let me think for a second. Espera um pouquinho, né? Então, let me think for a second, please, né? Então, primeiro que o hold on, você só vai usar em reuniões não tão formais, que é tipo um peraí, tá bom? Você pode falar assim, could you wait for a second, please? O could ele é bem legal, né? Que ele é o poderia, se a gente for traduzir. Could you wait for a second? Let me think. Você poderia esperar por um segundo? Deixa eu pensar. Tá tudo bem, cara. Você tá se falando num idioma que a pessoa entende que você ainda tá aprendendo e a pessoa vai lhe respeitar, entende? E isso são mecanismos para daí você ter o tempo para pensar. E aí você tem que usar o inglês que você já sabe, porque não adianta você pegar o português, por exemplo, eu quero falar isso. Eu acredito que o andamento do projeto deve ser aumentado em 15%. Às vezes você não vai ter esse vocabulário inteiro. Então você pode falar assim: I think that the level of production needs to increase. Então você vai simplificando o máximo possível com o vocabulário que você tem. Ou I think that the project needs to improve. Simplifiquei mais ainda. We need to make the project better. Percebe? Tem várias formas de comunicar uma ideia com sinônimos, tá bom? Então aqui na parte de interaction tem esse gingado também, que é utilizar o inglês que você já tem, tá legal? Então, conforme diz a mensagem aqui, o problema muitas vezes não é a falta de conhecimento, é acesso ao conhecimento sob pressão. Então, justamente nesses momentos de pressão, utilizar essas técnicas ajuda, tá bom? Então, aqui falando um pouquinho da metodologia da escola, aqui o viés da Florescer é o seguinte: inglês não termina quando você entende. Aqui, aprender precisa chegar ao uso. Então, a ideia principal aqui das aulas, pessoal, não é utilizar métodos tradicionais com material didático, não. É criar situações concretas de fala com reuniões, de forma gradativa, acompanhamento assíncrono, de forma que faça sentido para você, tá?
Não basta eu apenas trazer um material didático cheio de gramática para jogar para você e você tem que se virar. Não é assim. Então, existe um processo, seja aqui nas aulas da Florescer, ou seja para a sua vida, tá? Tenta incorporar isso também em todo o seu processo. Então aqui a gente tem compreender. Entender o essencial. Você não precisa entender 100% de uma conversa. Muitas vezes vai ter uma palavra, vai ter alguma estrutura, vai ter alguma expressão que você não vai saber e tá tudo bem. O que você tem que fazer nesses momentos é inferir, tentar identificar o significado pelo contexto da frase e pelo seu conhecimento de mundo. Tá tudo bem, né? Às vezes você vai pegar uma notícia e você não vai entender tudo. Então aí você vai fazendo inferências. O que é inferência? Tentar descobrir o significado pelo contexto. Tudo bem? Então primeiro a gente começa aqui. Depois a gente tem a recuperação, conforme eu já falei. Tem a parte de produção, interação e depois a parte que eu mais gosto, que é agir com autonomia, né? Não sei se vai aparecer pela minha câmera, mas está escrito o seguinte: usar o inglês com confiança, né? A partir daqui você é independente do professor. Falando um pouquinho de método, vocês podem levar esse método para a vida de vocês, tá, pessoal? Eu gosto muito do método Florescer, né? Um método que eu desenvolvi baseando-se em toda a minha experiência enquanto professor. Eu já estudo idiomas faz mais de 10 anos e sou professor há cerca de 4 anos, né? E nesse momento, o que eu percebi? Levem isso para a vida, seja para o estudo de idiomas estrangeiros, seja para o estudo que for, tá? Primeiramente, um conteúdo que a gente recebe, ele é percebido de forma abstrata. O que eu quero dizer? Às vezes aquele monte de informações não fazem tanto sentido. Então a ideia aqui na Florescer é contextualizar esse conteúdo todo de forma que faça sentido, que tenha sentido. Então você tem que incorporar aquele conhecimento de forma que seja relevante para a sua vida, para as suas especificidades, para o seu contexto de vida. Tá? Então primeiramente a gente começa aqui, depois a gente tem a integração, que consiste em relacionar estruturas, vocabulário e situações reais. Aqui é a parte de prática que a gente começa, eu passo a explicação do conteúdo de forma contextualizada e com sentido, né? Eu explico o conteúdo e a gente vai começando a criar as primeiras produções, tá bom? Aí, consequentemente, né, você vai ter você vai relembrar, né, do conteúdo para poder já ir criando o sistema na sua mente. Eu sempre gosto de relacionar, pessoal, tá até aqui no slide, inclusive, que uma língua, ela é como se fosse um quebra-cabeça, que traduzindo para inglês seria um puzzle. É como se fosse um puzzle mental, né? Você tem várias peças desse quebra-cabeça e muitas vezes, conforme você vai estudando o idioma, você vai perceber que tem uma pecinha aqui ou ali faltando, sabe? Então, nessas perspectivas, o que é o ideal? A gente pesquisar. A gente fala, nossa, isso aqui eu não sei falar. Então você vai lá e pesquisa, consulta um mentor para te ajudar, um professor particular, ou às vezes as próprias ferramentas que a internet já tem, né? E aí você vai conseguindo completar, entende? Mas por hora, enquanto você não tem, você tem que usar o vocabulário que você já tem, tá? Conforme eu falei no começo da aula. Então a ideia é essa, voltando aqui, né? Quando eu falo de integração é começar as primeiras práticas, certo? E depois a parte que é uma das partes mais legais e mais hardcores, eu diria, né? Que é a consolidação. Aqui você já vai utilizar a recuperação com mais força, né? E vai começar cada vez mais a integrar de fato aquilo, consolidar aquilo. Alguns alunos sempre me perguntam, mas professor, qual que é a diferença então de integração e consolidação? Integração, eu apresento o conteúdo para você. E na consolidação a gente treina, com técnicas específicas para reter essa memorização de forma efetiva, tá? Então a consolidação é a parte que começa a integrar de fato, entende? As duas elas andam muito juntas. E por fim a parte que eu mais gosto, ser autônomo, né? Aqui, cara, você é independente do professor, tá? Você tá por conta, entende? Aí talvez aqui é como se fosse o objetivo final que todo aluno quer, né? A gente não quer ficar dependente de um professor, aqui a gente quer usar aquele conteúdo para a vida. E quando eu falo de ser autônomo, é agir em situações comunicacionais reais, nas quais o professor não seja mais necessário, fica só como um tutor para poder fazer a curadoria, certo? Pessoal, indo aqui agora para o próximo slide, a gente tem o seguinte.
você não precisa responder imediatamente. Lembra daquilo que eu comentei no começo da aula? Às vezes você não precisa criar aquele fluxo conversacional no qual você não tem nem tempo para parar para respirar. É natural. Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente merece um tempo para poder pensar, né? E isso não tem problema nenhum. Então aqui eu separei algumas sugestões, né, do que você pode dizer para quando você precisa justamente desse momento. Às vezes, cara, até em português mesmo a gente precisa. Imagina uma reunião, a gente está recebendo input sobre um projeto que a gente tem que fazer isso, e daí a pessoa que está conduzindo a reunião lhe pergunta, tá, o que você pensa sobre isso? Aí em português às vezes também, tá bom, deixa eu pensar. Eu acho que o projeto é interessante, a gente pode seguir dessa forma, mas eu acho interessante mudar isso. Aqui já é outro ponto, hein? Como que a gente sugere, como que a gente discorda da pessoa? Eu vou ensinar aqui também, tá? Então, pessoal, aqui a ideia é a seguinte, você ganhar tempo, que é natural, especialmente quando a gente está aprendendo um segundo idioma, né? Segundo, terceiro, por aí vai. Aqui a gente tem o seguinte, let me think for a second. Deixa eu pensar por um minuto. Lembrando que a pronúncia de think não é think, não é think, não é think. Muitas pessoas colocam como se fosse uma letra F, mas lembrando que a pronúncia do TH é think. Você sempre vai colocar a língua entre os seus dentes e fazer um sopro. Think. Let me think for a second. Por exemplo, o passado do verbo think é thought. I had thought about the project. Eu tinha pensado sobre o projeto. Não tem o drive-thru, né? Que é a gente fala drive-thru em português, tá super errado. Na verdade é drive-thru, né? Então sempre com a língua no meio dos dentes, tá, pessoal? Então, isso aí é uma questão de treino, fiquem tranquilos. Fiquem assim, ó, fazendo um sopro com a sua língua no meio dos dentes para você consolidar de fato essa diferença. Então, let me think for a second. Me deixa pensar por um segundo. That's a good question. Olha o that. De novo aqui o TH. That's a good question. Essa é uma boa pergunta. Inclusive você pode conectar outras sentenças em uma só. Por exemplo, oh, that's it. I see the idea, but let me think for a second, ok? Pronto, você juntou várias e tá tudo bem. So, let me see, I'd say, I would say. Sempre com would, tá, pessoal? Ou nada de I want to say. I would like to say. I would like to put it into the conversation. Então, sempre I would like, tá, pessoal? Sempre use would, que é como se fosse quando a gente coloca aquela forma iria no verbo. Por exemplo, I would eat, eu comeria. I would sleep, eu dormiria. I would like, eu gostaria. I would say, eu diria, tá? Então daí você tá introduzindo a sua opinião. Tem alunos também que gostam de my opinion, tá de boa também. O I would say também funciona, tá legal? E por último a gente tem from my perspective, pela minha perspectiva. Inclusive esse aqui é até um pouco mais profissional. Recomendo para quem tá um pouquinho mais confortável, tá bom? Eu falaria let me think, acho que é um dos mais fáceis, tá? Aqui a gente tem aquele ponto que eu falei agora há pouco, né? Imagina que você discorda do que a pessoa está falando numa reunião. Você tem uma competência de entender o que está acontecendo. Você tem um bom listening, né? Você consegue entender. Ou se está aparecendo um texto, uma apresentação de slides em inglês, você consegue compreender. Só que você não está concordando com aquilo. Como que eu posso comunicar isso em inglês de uma forma que não seja rude? Então, por exemplo, no, incorrect. Imagina que você fala desse jeito. Primeiro que incorrect é parecido com português, então muito aluno fala assim. O mais certo é wrong, mas até o you're wrong não é tão legal, né? Então tem outras opções, eu deixei algumas aqui. Para um aluno A2 que está começando a ficar mais confortável, a gente pode falar I don't think so. I have got another point of view. Algo do tipo. Ou I'm not sure I agree. Dá certo também. Aí a gente tem o B1 aqui, pessoal, um pouquinho mais avançado. I see your point, but I disagree. Ou I slightly disagree, né? Tem opções. I understand, but I think that we may have another possibility. Por aí vai. Então daí você vai conectando de acordo com o que você sabe, tá, pessoal? I see where you're coming from, but I have a different perspective.
Então, a única coisa que anteriormente eu coloquei got, né? É bem semelhante, tá? Só que o got ele é mais utilizado para o inglês britânico. Não necessariamente você precisa usar, tá? Você pode usar o americano, que você se sentir mais confortável. E tem uma outra opção aqui, I agree to some extent, but... Então, enfim, tem várias formas que você pode discordar. E aí você coloca o seu ponto de vista. Reiterando, pessoal, você vai colocar o seu ponto de vista de acordo com o conhecimento que você tem, que você consegue recuperar, tá bom? Não se esforcem além da conta, não pensem em sentenças exorbitantes em língua portuguesa, utilize o que consegue, tá bom? E tá tudo bem, depois vocês vão aumentando. Então, conforme eu lhes falei, tem alguma palavra no seu léxico que, quando eu falo léxico é seu vocabulário, tá pessoal? Você tem uma lista de vocabulário mental e não tá rolando, não tá conseguindo lembrar, não tem problema. O ideal é você não parar tudo que você está fazendo e ficar assim na reunião. Ai meu Deus, como que fala prazo? Como que fala fornecedor? Como que fala armazém? Eu não lembro. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar armazém. The place where I store things. Store já é um pouco mais chato, vamos pensar em outro. The place where many things are. Funciona? The place where we keep the things in a company. E por aí vai. Então, pessoal, isso se chama paraphrasing. Parafrasear. Para quem não sabe em língua portuguesa, parafrasear significa falar a mesma coisa, porém com outras palavras, né? Então, imagina que você quer falar deadline, que é um prazo. Então, você pode dar uma adaptada. The date when we need to finish something. Ou the dead end. I don't know. The date where we can't keep the project. Então, tem esse manejo, entende? Tenta explicar a palavra com o vocabulário que você tem. Nunca vá além do que você é capaz atualmente. Nada impede depois de você estudar, mas em situações comunicativas nas quais você precisa ir se virando para estudar o idioma, né, para poder praticar o idioma, se joga, tá bom? Com o tempo você vai refinando, tá tudo bem. Inclusive, eu vou falar disso nessa aula ainda, mas isso é parte integrante do processo, tá? Você precisa fazer isso para poder evoluir no inglês, tudo bem? Você não pode esperar o momento certo, você tem que se jogar porque é justamente os erros que vão fazer você se desenvolver, tá? Então tem mais dois exemplos aqui. Supplier, the company that provides the material, né? Então a empresa que provê o material, né? Fornecedor. E warehouse, the place where we store the products, né? Finalizando, isso se chama paraphrasing. Você não precisa da palavra perfeita, só transmitir a ideia. Não fica procurando a palavra, a exata palavra que você quer falar. Usa o inglês que você já tem. Uma outra dica, não pense em português. Porque pensar em português vai fazer com que você queira traduzir, que é esse slide aqui, eu já chego nele. Vai ficar fazendo com que você queira traduzir o tempo todo. Não faz isso. O próximo slide aqui é o seguinte. Don't just listen, participate. É a parte mais legal. Usar o inglês, cara, manda ver, né? Não fica numa reunião como mero ouvinte, né? Por exemplo, muitos alunos falam assim: I attended to the meeting last Monday. Eu participei da reunião na segunda-feira passada. Só que o attend no inglês é tipo comparecer, né? Participar, mas sem uma participação efetiva de fato. É como se fosse um ouvinte. Agora, participate realmente você fala na reunião. Então a ideia aqui, por isso que eu coloquei no slide, é participate, tá? Então aqui tem 3 funções que a gente pode executar e elas são as seguintes. Primeiro de tudo, se você quiser dar uma opinião, I think we should. In my opinion, conforme eu já havia comentado, e from my perspective. Todas essas estão nos slides anteriores, né? Se você quiser acrescentar uma ideia de I have got a point, I would like to share something, I would like to add something. Let me say something very quickly, please. Então, tem várias formas que você pode acrescentar uma ideia. E por fim, can I ask a question? May I ask a question? E por aí vai, tá legal? Então, tenta se colocar em situações desafiadoras, porque isso vai colocar o seu inglês à prova. E tá tudo bem errado, tá bom? Agora vamos lá. Esse daqui, pessoal, é um dos maiores erros para as pessoas que estudam idiomas, seja o idioma que for, tá? Prestem muita atenção. As pessoas têm um hábito terrível de, na hora que você está conversando, pensar em português. Você fica naquele momento tentando
codificar para inglês, aparece até aquele meme daquela atriz da Globo, com um monte de cálculos. Não, cara, não é necessário. Inclusive, você nem pode fazer isso. Conforme eu disse aqui na aula, pessoal, a ideia é que vocês esqueçam completamente que vocês falam português. Aí talvez já até sei o que vocês vão falar, mas professor, eu não sei inglês, eu sei pouquíssima coisa. Não importa. Você tem que usar apenas o que você tem. Conforme o tempo vai passando, lembra da metáfora do quebra-cabeça? Você vai conseguindo as outras pecinhas e vai aumentando o seu vocabulário, tá? Mas não façam isso. Não traduzam mentalmente. Use o inglês que vocês têm. Esquece que fala português e se coloque em situações desafiadoras. Hoje em dia temos muitas ferramentas. Faz uma conversation com uma IA. Pede uma aula particular, fica Florescer, tá? Fica a dica. Tenta entrar em contato com algum tutor para te ajudar, tá bom? Mas hoje em dia tem 1001 ferramentas para isso. Tem aplicativos, tem técnicas, se quiser conhecer as técnicas, vai no Instagram da Florescer English, lá tem várias, tá? Mas enfim, pessoal, então não traduzam mentalmente, tá? Vamos lá, vamos fazer o caminho aqui que pode deixar mais claro o que eu estou dizendo. Primeiro de tudo, você tem uma ideia. Então daí você pensa, tá bom, deixa eu pensar em português. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? O projeto precisa ser entregue em 2 semanas úteis, caso contrário, tudo dará errado. Primeiro que você já tem o caso contrário, que a tradução é otherwise. Pouquíssimos alunos usam essa palavra. Então, você já daria ruim aqui. Não tenta traduzir 100% em português, tá? Então daí, vamos lá. Agora eu preciso traduzir cada palavrinha. Eu vou pegar aqui cada uma e eu tenho que saber todas, né? Qual era mesmo aquela preposição? Qual era aquele tempo verbal? Qual que é a classe de palavra daquela palavra? É um substantivo? É um adjetivo? Tá no passado? Tá no presente? Tá no futuro? Futuro perfeito? Passado perfeito? Present perfect? E nesse momento todo, passou uns 30 segundos. Uns 40 segundos. E você tá lá parado. Galera, não pode. Não pode. De jeito nenhum. Usa o inglês que vocês já sabem, tá bom? Então aqui, a gente tem ali um conceito, ó. Take away. Enquanto isso, você tava lá, pensando nesse processo todo. E a conversa continuou. Então se você ficar pensando, ficar tentando traduzir, vai te atrasar. E muitas vezes vai te travar. Então por isso que todas as dicas que eu dei anteriormente precisam ser feitas. Esquece o português, tá bom? Use o inglês que você já tem. Use aquelas estratégias para ganhar tempo, tá? E se coloque em situações desafiadoras para conseguir entender o que está faltando. Então a comunicação acontece no agora, né? Você tem outras estratégias que você pode fazer e não traduz mentalmente, tá? Aqui a gente tem uma parte que eu adoro, né? O aluno, tem alguns alunos, eu me coloco nesse lugar, já fui esse aluno, que às vezes é muito sistemático, é muito perfeccionista e quer entender a função de cada palavrinha numa sentença, né? Por exemplo aqui, ó, em vez de construir tudo palavra por palavra, tenta memorizar chunks, blocos de linguagem. Já vou explicar. Então, por exemplo, I é eu, tá? Would. Ai meu Deus, o que é would mesmo? É um modal verb. Like, o que é like? Gostar, né? Quando eu vou lá no YouTube, like, eu dou like. To, o que é to? Nossa, to pode ser tanta coisa. To add é o infinitivo de um verbo. Não faz isso, cara. Decore lacunas. Lembra que eu falei no começo da aula? Sempre que eu falo would em um verbo, eu queria a forma iria. Então, I would like eu já sei que é eu gostaria. E coloca o verbo que você quiser na frente. I would like to eat. Eu gostaria de comer. I would like to go to the USA. Eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Pronto. Decore chunks. Decore blocos de linguagem, tá? Ali. De novo, outro exemplo. Ó. Vamos aqui na parte que tá errado. No não. Could. O que é could? Could é um modal verb. Pode? Não, pode é quem. Qual que é o passado de quem? É could. Ok, lembrei. You. Por que inverteu o could com o you? Não era pra ser you could repeat? Please. Por que inverteu? É pergunta. Então eu tenho que inverter o you com o could. Tá. Repeat. Repeat é fácil, é repetir. Que é parecido com o português. Não faz isso. Só decora. Quando eu quero pedir alguma coisa formalmente, eu falo could you repeat, please? Pode repetir, por favor? Ou poderia, porque daí é mais formal, né? Em vez de um can you repeat. Então, my friends, é isso. Tá bom? Decorem chunks. Fica muito mais fácil, simplifica o processo, tá bom? Então, tem outras chunks ali embaixo que vocês podem decorar. In my opinion, the main problem is, o principal problema é, I'm not sure, but, não tenho certeza, mas se você quiser mostrar um contraste em relação a alguma ideia. What do you mean? Tem até a musiquinha, what do you mean? Inclusive, fica a dica, né? Estudem,
Estudem, estudem, estudem. Tentem consumir o máximo de mídia possível em língua inglesa, tá? Seja filme, série, música, jogo, livro, o que for, tá bom? Porque o aprendizado, eu gosto de falar isso para meus alunos, principalmente os alunos que são mais teimosos, que não gostam muito de consumir inglês, acham chato. Se esforcem, nem que seja algo que vocês gostam de fazer. Por exemplo, eu gosto de assistir série. Assistir Stranger Things. Série boa, hein? Só que aí você assistiu tudo dublado, cara. Olha a oportunidade. Cada temporada daquela série tem cerca de 8 episódios. Com vários minutos, né? E é uma série que tem a criançada, que estão se comunicando, situações do cotidiano, sabe? Então olha a oportunidade que você está perdendo. Aproveita que é algo que você gosta e assiste com inglês. E pode ser com a legenda em português mesmo, tá? Não precisa ser em inglês, tá bom? Façam isso, tentem consumir o máximo de inglês possível, porque isso ajuda. E olha que legal, se você soubesse a música What Do You Mean, fica mais fácil aqui. What do you mean? Que daí significa o que você quer dizer com... Só faltou o by aqui, né? Que daí isso aqui já é novidade. What do you mean by warehouse? I don't know what is warehouse. What does warehouse mean? Então, o que você quer dizer com warehouse? Eu não sei que palavra é essa, né? Então você pode aproveitar e perguntar, tá bom? Então, let me check. Se você quiser checar alguma coisa e pensar, enfim, tem muitas chunks. Vocês podem utilizar as ferramentas que existem hoje em dia, seja IA, conforme eu já falei, aplicativo, né? Para poder pensar em algumas chunks. Fica mais fácil, tá bom? Então, quanto menos montar, mais fácil. E mais capacidade comunicativa você vai ter. Então aqui a gente tem o próximo, pessoal. Don't just review, retrieve. Não é só revisar, recuperar. Consolidem, pessoal. Revisão, ok, ajuda, é muito importante. Inclusive eu recomendo vocês tatuarem no braço de tão importante que é. Spaced repetition, repetição espaçada. Porque isso consolida uma memória de fato na vida de vocês, tá? Tem estudiosos que falam muito sobre isso. E a gente fazer essa repetição espaçada faz a gente consolidar a memória e recuperar. Tem estudos na neurociência, inclusive, que dizem que uma repetição de um vocabulário, uma estrutura, uma expressão 7 vezes ajuda muito, né? E aí é interessante que, não é óbvio que você não vai repetir 7 vezes hoje e daí uma semana você vai decorar. Não. Por isso que existe a revisão espaçada, né? Repetição espaçada, etc. Né? Porque daí você pode rever de novo esse conteúdo posteriormente, tá bom? Consequentemente, a sua memória vai ficando mais forte, tá bom? Então aqui, a Spaced Repetition é uma boa aliada e essa recuperação consiste no quê? Produzir um conteúdo sem consulta e se virando com o que vocês já têm, tá? Então uma coisa é revisar é importante mesmo, mas a recuperação também, tá? Principalmente para esses alunos teimosos que ficam tentando traduzir português para inglês no momento que está conversando. Isso não dá certo, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem três chunks, né? Que a gente havia comentado anteriormente, que podem ajudar você. Então, tentem recuperá-las, né? Em conversas posteriores, tá bom? Então, isso fortalece o acesso, tá bom? Então aqui a gente tem uma outra situação que acontece muito em reuniões. Pensa que a pessoa que está conduzindo a reunião, falou alguma coisa e infelizmente você não entendeu, né? Como que você pode... Aí você só vai olhar para a webcam assim e vai falar, what? Repeat. Se a gente traduzir literalmente, ficaria que? Repete. Fica estranho, a pessoa vai ficar assustada. Então o ideal aqui, pessoal, é que vocês utilizem algumas frases prontinhas, né? Elas podem ser memorizadas com repetições passadas, conforme eu havia comentado, e todas as técnicas. Aqui tem uma para cada nível, né? Do A2, que é o mais de boa, até o B2, que já é um pouquinho mais avançado. Mas nada te impede de usar um A2, fique à vontade. Então, por exemplo, a gente tem ali sorry, é tipo desculpa, tudo bem. Aí você não precisa falar can you repeat please? Ou could you repeat please? Melhor ainda, né? O could. Só o sorry com a entonação de pergunta, já era. Sorry? Sorry, I didn't understand. Pronto. Desculpa, eu não entendi. Né? O I didn't understand seria eu não entendi. Tá bom? Aí você usa o conhecimento recuperado, né? Que você já sabe. Então aqui tem algumas opções, tá, gente? Com could é melhor do que can you repeat? Could repeat é melhor, mais formal, tá? Aí agora alguns do B1, ó. Could you say that again, please?
Sorry, I didn't catch that. O catch é bem legal, tá pessoal? É tipo, eu não peguei essa informação. Muito legal. Em inglês eles usam também. Por fim, tem algumas do B2, pessoal. Could you go over the last part again, please? Coloca o please que fica melhor ainda. Então é tipo assim, você podia voltar naquela última parte de novo? E tá de boa. E aqui a gente tem o outro, né? Que é Could you clarify what you mean by warehouse? Por exemplo, você podia me esclarecer melhor o que você quer dizer com warehouse? Né? Eu não sei que vocabulário é esse. Então, pessoal, só tem um detalhe. Talvez vocês perguntem, mas qual que é a diferença de repeat e clarify? O repeat é quando você realmente não pegou, né? E aí você precisa que a pessoa repita novamente, tá? O clarify é quando você consolidou, né? Você conseguiu entender, só que você só quer que a pessoa esclareça, né? Que explique melhor o conteúdo que ela falou, tá bom? Então são estratégias, vocês podem memorizar esses dois vocabulários, seja repeat ou clarify, para poder utilizar, tá? Aqui, pessoal, já falei disso, isso aqui é o que me deixa muito bravo com os alunos que ficam dando desculpas, pessoal, para poder deixar para estudar idiomas posteriormente. Porque a desculpa é, eu ainda não tô pronto. Quando eu tiver lá no C2, o último nível, quando eu tiver estudado isso aqui de livro de língua inglesa, só aí que eu vou tentar começar a me comunicar. Não, gente, de jeito nenhum, tá? Se coloquem em situações desafiadoras, tá? Se coloquem em situações que exijam que você pratique o idioma. Vai em encontros poliglotas, várias cidades têm, né? Nos quais as pessoas falam do jeito que elas sabem mesmo e tá tudo bem. E, pessoal, você errar alguma coisa é a porta de entrada para você realmente fazer acontecer, tá? Então, esse aqui é o discurso de todo mundo, ó. When my English is better, I will start speaking. Como o inglês ficar melhor, eu vou começar a falar. Então, gente, não faz isso, né? Muitas pessoas esperam, né? Eu quero mais vocabulário, eu não tenho vocabulário suficiente. Eu preciso decorar o que é deadline, o que é warehouse, o que é supplier. Pelo amor de Deus, gente. Parafraseiem, né? Use da paráfrase. Lembra que eu falei? Falar aquela palavra que você não sabe, com outras palavras, né? Mais gramática. Eu preciso saber o first conditional, second conditional, third conditional, present continuous, passive voice, né? Preciso saber todos os phrasal verbs em inglês. Não faz isso, gente. Se vire com o que tem, tá? Cara, às vezes, por exemplo, em inglês a gente tem os conditionals, né? Que são como eu expresso condições, né? Então, às vezes, só com o first conditional você já consegue se virar muito, sabe? Então, dá pra se virar com o que tem. E depois vai refinando, tá bom? Mais confiança. Eu não me sinto confiante. Não, cara. Principalmente se você é um cara tímido. Se joga, tá bom? É importante. Beleza? Menos erros. Eu tô errando muito ainda, mas é justamente o erro que faz aprender. Você tem que errar, cara, entende? E por fim, aí sim, só depois de tudo, eu tenho que fazer tudo isso para daí eu tentar começar a conversar. Não faz isso, tá bom? Porque justamente essa tentativa e erro que faz o seu inglês melhorar de verdade, tá bom? Então você não pratica porque tá pronto. A prática faz parte, entende? Então se você ficar esperando, você vai atrasar o seu progresso, tá bom? Então, eu sei que é difícil, pessoal, eu sei mesmo, eu já tive nesse lugar. Eu também sou professor de japonês, né? E com o japonês, passou 1 ano e pouco, eu sentia muitos gargalos e quase desisti. Mas não façam isso, tá bom? Tenta ter um companheiro para estudar inglês com você, para vocês errarem juntos, né? Tenta ter um tutor, utilizem as ferramentas que eu comentei, aplicativos e se joguem, tá bom? Vai fazer muito bem, confie em mim. Então aqui, pessoal, eu vou deixar um cenário, tá? Infelizmente essa aula é só gravada, né? Mas a ideia é que vocês pausem aqui, tirem um print se vocês quiserem dessa tela, fiquem à vontade. E tentem pensar num cenário, ou podem até utilizar aqui do livro, perdão, pode utilizar aqui o do slide, para poder justamente fazer esse treino, tá? Por exemplo, aqui a gente tem 5 passos, né? O primeiro de tudo é ganhar tempo. Vamos supor que você apareceu uma situação, né? Por exemplo, your team is discussing a project that is behind schedule. Someone asks, what do you think we should do? Então, a gente tem um projeto que está ainda em planejamento e a pessoa pergunta, o que você acha que a gente tem que fazer? Que a gente deveria fazer? Então, pensa que daí você vai precisar de um tempo, né? Dependendo da sua dificuldade, dependendo do cenário. Então, let me think. Could you repeat that, please? I didn't catch it. Could you repeat? Ou
Let me think. I see. It's a very good idea. Let me think. Então, vai pensando, aí começa a parte de você entrar. I think we should analyze better. Because for me, it isn't prepared yet. Então daí vai a parte de justificação. Because I think that some adjustments can be made. Então, enfim, você pode usar o que você quiser. Então, vamos supor, we need to... E agora? Como que é melhorar em inglês? Seria improve, né, pessoal? Improve, enhance, tem várias formas. Ai, o que eu faço? We need to make the project good. Obviamente, gente, é uma tradução bem ok, né? Mas você vai ser compreendido. Por hora, essa é a ideia, né? Então, vamos supor que daí você ganhou tempo, deu sua opinião, justificou o porquê da sua opinião. E, obviamente, se você esqueceu uma palavra, você pode usar outra. E aí a pessoa vai analisar o que você propôs, né? E aí vamos supor que daí ficou difícil. Mais uma vez, conforme eu comentei no número 1, could you repeat please? Sorry, I didn't catch it. E por aí vai, tá bom? Então é como se fosse um ciclo, tá bom? Para você utilizar na sua reunião. Tira um print e guarda, tá, gente? Então aqui, save meeting, let's support. Então, aqui a ideia, pessoal, é que aqui no slide passado você tinha o suporte das frases prontas, né? Aqui, pessoal, tente te dar um print também, porque aqui é você conseguir sem a ajuda das chunks que já estão escritas. Tentem fazer aquela recuperação, né? Aquele retrieval, conforme a gente viu no começo da aula, tá? Let me think. I think that we should improve the project as much as possible because we need to analyze better. And esqueci o que é improve. And in my opinion, this will make the project good, better. Improve. We will improve the project. Às vezes você até lembra, né? Então daí continua e o ciclo se repete. Aqui, pessoal, se vocês já conseguem fazer esse processo, né, meus parabéns. Lembra daquele método no começo da aula? Você deu sentido, né? Você integrou por conta do slide anterior e agora você consolidou. Você está conseguindo, né, utilizar, tem alguns gargalos, mas flui. E depois, se vocês conseguirem sem nem olhar para nada, parabéns. Você integrou e é autônomo de fato, tá bom? Continuando aqui, pessoal. É o antepenúltimo slide, se eu não me engano. A gente tem que separar uma coisa. O sucesso, ele é muito diferente do inglês perfeito. Eu me coloco aqui muitas vezes, gente. A gente, por muitas vezes, é muito perfeccionista. E isso limita a gente, atrasa a gente. E faz com que a gente não pratique da mesma forma que a gente deveria, né? Então não tem aquele ditado, feito é melhor do que perfeito? É isso, pessoal. Vai com erro mesmo, vai e se joga em situações assim, tá? Então, ir bem não significa entender 100%, não cometer erro nenhum. Lembrar, he studies, tem que colocar IS, pelo amor de Deus, porque é a terceira pessoa do singular. He studies English. Não, gente. He study English, você vai ser compreendido. Obviamente está errado, mas o que importa é ser compreendido. Você vai lapidando conforme o tempo passa. Então, ir bem não significa entender 100% das palavras, não cometer erro, responder na mesma hora, sem falar um let me think e usar vocabulário sofisticado o tempo inteiro, igual um filósofo da antiguidade clássica, né? O ideal, pessoal, é conseguir, entende? Então, entender o essencial, nem que seja uns 70% de uma conversa. Pede ajuda. Sorry, I didn't understand. Can you repeat? Can you clarify? Né? Organiza sua resposta. Expressa o que você está falando e se coloca mesmo. Sorry, I didn't understand. I need that you repeat the information. Enfim, usem a sua criatividade. Não necessariamente precisa ser 100% natural. Reformular quando faltar uma palavra, paráfrase, né? E continuar participando. A ideia é essa. Isso, gente, dá justamente aquele gás, né? Falando um pouquinho de coach agora. Muitas pessoas acham que a motivação gera a ação. Mas ao contrário, a ação de se comunicar, de se colocar em situações adversas e conseguir produzir em inglês, nem que seja por partes, gera motivação. E gerar motivação justamente vai criar um ciclo no qual você vai querer falar mais e mais e mais inglês, tá bom? Então façam isso. Communication before perfection. Se comunica primeiro, só depois pense em perfeição. Até hoje eu não sou perfeito no inglês e eu nunca vou ser, tá bom? Estudando faz 10 anos, tá? E é isso aí, vida que segue, tá bom?
Então, pessoal, para fechar aqui então. Your English can blossom. O que é blossom? Florescer. Yes. Então, seu inglês pode florescer. Talvez você não precise de mais inglês antes de usar o inglês que já tem. Você já pode ter uma base legal, então usa, pessoal. Lembra da estratégia de recuperar, tá? Fazendo uma síntese bem rápida, recuperar e pegar o inglês que você já sabe e utilizá-lo em situações reais comunicativas, tá? Lembrando que é um inglês sem ser perfeito, sem ser idealizado, sem ser maravilhoso. É um inglês que funciona, independentemente de estar com algum errinho aqui ou ali, tá bom? Combinar, né? Lembra das chunks, né? Adapte, né? Faça o que for necessário, seja a parte de paráfrase, seja a parte de utilizar uma técnica, pedir um tempo para pensar, querer dar uma opinião, pedir para clarificar clarificar, tô pensando em inglês, pedir para esclarecer uma informação, por aí vai. Reformular, nada impede de você parar a sua fala, voltar e deixar um pouco mais de boa, entende? E continuar. Acho que esse é o mais importante. Continuar, né? Não recue, não volte para trás. Vai errando mesmo, até o momento que os erros vão acabar, tá bom? Então, conforme eu lhes falei, lembre-se da metodologia Florescer, dá sentido, integra começando a exercitar com as primeiras aulas, com os primeiros testes, consolida com repetição e fala, e vai tentando cada vez mais se desfazer de consulta, tentando fazer sozinho. E vai ter um momento que você vai estar conseguindo, tá? Porque é treino, pessoal. Tudo é treino, tá bom? Então o seu inglês floresce quando deixa de ser apenas conhecimento e passa a ser uma ferramenta, algo que vai ser realmente útil na sua vida e você vai se sentir confortável fazendo. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiz com muito carinho para vocês. Utilizem essas dicas, se vocês quiserem. Deixe aqui nos comentários, né, como que foi a experiência de vocês, se tem alguma coisa que ainda incomoda com vocês em relação à fala do inglês. E a gente vai conversando, tá bom? Falou, pessoal. See you.